Vamos falar sobre 10 motivos para você parar de pagar aluguel de uma vez por todas e conquistar algo que vai te beneficiar para o resto da vida. Fique comigo e descubra por que a compra de um imóvel pode ser uma chave para a sua liberdade financeira. Você já se perguntou quanto está gastando com aluguel e questionando se esse dinheiro poderia ser usado para algo mais significativo? Algo que traga não só estabilidade, mas também liberdade. Imagine, em vez de pagar aluguel por décadas, transformar essa grana em um investimento real, que vai aumentar de valor e até mesmo te garantir uma renda no futuro. Agora, eu te convido a refletir por um segundo. E se você está pagando todo mês, sem perceber, seria uma prisão disfarçada de necessidade? E se, ao invés de ser um gasto, fosse um investimento no seu futuro, algo que vai te libertar, não só das preocupações financeiras, mas da constante incerteza de não saber onde você vai morar amanhã? E se você ainda não tem sua casa própria e não sabe por onde começar, aprenda estratégias financeiras para adquirir sua casa própria com um investimento pequeno e seguro. Economize milhares de reais que seriam pagos em juros ao banco. Vou deixar o link no primeiro comentário. 1. Investimento a longo prazo. Você sabia que o aluguel é, basicamente, um dinheiro jogado fora? Toda vez que você paga aquele valor no final do mês, você está basicamente financiando uma casa de outra pessoa. Ao contrário, quando você compra um imóvel, está investindo diretamente no seu futuro. Pense nisso. A cada pagamento da parcela do financiamento, você está se aproximando do momento em que o imóvel será seu, de forma definitiva, e ele vai continuar ali, gerando valor ao longo dos anos. Enquanto isso, o aluguel vai embora, e o pior, vai embora para sempre. Não tem retorno, não tem patrimônio construído. Comprar um imóvel é como colocar dinheiro no seu bolso, ao invés de dar esse dinheiro para outra pessoa. É um investimento que vai te beneficiar ao longo de uma vida inteira. Agora, imagine a possibilidade de ter uma casa sua, livre de qualquer tipo de cobrança mensal. Isso não é apenas um sonho distante. Esse pode ser o seu futuro, se você tomar uma decisão certa agora. Vamos falar mais sobre a valorização do imóvel, que é outra grande vantagem de parar de pagar aluguel. 2. Valorização do imóvel. Você sabia que, ao comprar um imóvel, você está investindo seu dinheiro em um ativo que tende a crescer de valor com o tempo? Sim, estou falando sobre valorização. Do aluguel, onde seu dinheiro nunca volta para você, o imóvel que você compra tem um potencial de valorização. Isso significa que, com o passar dos anos, o valor do seu imóvel pode aumentar consideravelmente, principalmente se ele for bem localizado ou se você fizer melhorias na propriedade. Pense no seguinte: imagine que você comprou seu imóvel há alguns anos e agora, o valor dele aumentou. Quando você decide vender, o retorno financeiro pode ser enorme. Em vez de ficar jogando seu dinheiro no aluguel, você estaria, na prática, guardando seu dinheiro, que vai se multiplicar. Ao invés de ser uma despesa mensal que nunca vai se reverter em patrimônio, o financiamento do seu imóvel pode ser uma forma inteligente de crescer sua fortuna. Se você parar para pensar, quantos aluguéis você já pagou na vida? E o pior de tudo, qual o retorno que isso gerou para você? Nenhum. Agora, visualize o cenário oposto. Ao invés de gastar o seu dinheiro todo mês sem retorno algum, você poderia estar no caminho de adquirir um patrimônio que, além de ser uma segurança para você, pode se transformar em uma fonte de lucro no futuro. O imóvel não só oferece um lugar para morar, mas oferece potencial de retorno financeiro crescente. Agora, vamos seguir para um aspecto crucial: a liberdade para personalizar. Com o aluguel, você sempre precisa se adaptar às regras do proprietário, mas com a própria casa, a história é bem diferente. 3. Liberdade para personalizar. Imagine que você está morando em um lugar que é seu, onde cada parede, cada canto, cada detalhe é moldado pela sua personalidade. Agora, diga-me, você já sentiu uma frustração de querer fazer alguma mudança no seu espaço, mas se sente impedido porque é um imóvel alugado? Pintar as paredes de outra cor, fazer reformas ou até mesmo colocar uma prateleira na parede pode ser uma verdadeira dor de cabeça, porque você tem que pedir permissão ao proprietário. Com um imóvel próprio, você tem total liberdade. Quer mudar a cor da parede? Pode. Quer colocar um jardim maravilhoso no quintal? Pode. Quer fazer aquela reforma dos sonhos no banheiro? Pode também. A casa é sua, e você pode fazer do jeito que sempre imaginou. E o melhor, todas as melhorias que você fizer na propriedade, com o tempo, podem até aumentar o valor do imóvel, o que, por sua vez, pode te gerar um retorno financeiro no futuro. A liberdade de personalizar seu espaço é algo que vai além de uma simples questão estética. Trata-se de construir um lar de acordo com suas necessidades e desejos.
Essa sensação de pertencimento e controle sobre o seu ambiente não tem preço. Não é só sobre o lugar onde você vai morar, é sobre fazer com que esse lugar seja o seu refúgio, um espaço que te reflete e te traz prazer a cada olhar. Isso é algo que o aluguel simplesmente não pode oferecer. Agora, vamos pensar em algo muito importante: a segurança e estabilidade de que você não depende mais de um contrato de aluguel. 4. Segurança e estabilidade. Agora, imagine um cenário onde você acorda todos os dias com a certeza de que o teto acima de sua cabeça não será retirado de você, onde sua moradia não depende da vontade de um proprietário ou de uma renovação de contrato que pode ser negativa. Esse é o tipo de segurança que a própria casa oferece. Quando você paga aluguel, está sujeito a uma série de variáveis. O valor do aluguel pode aumentar a cada renovação do contrato, e o proprietário pode decidir não renovar o contrato ou vender a propriedade a qualquer momento. Isso gera uma sensação constante de instabilidade e incerteza sobre o futuro. Você começa a se perguntar: e se o proprietário decidiu vender? E se ele aumentar o valor do aluguel? E se eu tiver que sair de casa em cima da hora? São muitas preocupações que podem pesar em sua mente e afetar sua qualidade de vida. Com o imóvel próprio, você elimina todas essas incertezas. Sua casa é sua, e ninguém pode tirar isso de você sem sua autorização. O valor da parcela do financiamento pode ser fixo, ou mesmo que aumente, você já sabe que está pagando para adquirir algo que é seu, ao invés de simplesmente jogar dinheiro fora. Além disso, em caso de imprevistos, como desemprego ou outras dificuldades financeiras, você tem a possibilidade de renegociar a dívida ou até mesmo buscar alternativas para não perder seu lar. A que vem com a casa própria não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas também ao psicológico. Saber que você tem um lugar estável para viver, sem medo de ser despejado ou de ser solicitado a mudar de lugar, traz uma paz mental que, em muitos casos, é o que falta para viver com mais qualidade. Agora, com essa sensação de segurança, vamos falar sobre um outro ponto que é essencial na compra de um imóvel: a construção de crédito e como isso pode beneficiar sua vida financeira a longo prazo. 5. Construção de crédito. Você já parou para pensar no impacto que o pagamento de um financiamento imobiliário pode ter no seu crédito? Acredite, ele vai muito além de ser apenas uma dívida a ser quitada. Ao assumir um financiamento, você está basicamente construindo um histórico de crédito sólido. Cada parcela paga pontualmente é uma prova de que você é capaz de honrar seus compromissos financeiros. Isso significa que, com o tempo, seu nome se torna mais forte no mercado de melhores créditos, permitindo que você consiga condições em futuros financiamentos, como taxas de juros mais baixas. E não para por aí. Com um bom histórico de crédito, você tem acesso a empréstimos e outras linhas de crédito que podem ser vantajosas quando surgir a necessidade de realizar um grande investimento ou até mesmo abrir um negócio. Além disso, um bom crédito é uma das principais vantagens quando você deseja fazer outros tipos de compras, como um carro, ou até mesmo em situações cotidianas, como aluguel de imóveis, caso você precise fazer isso no futuro. Com isso, a compra de um imóvel se torna um trampolim para outras conquistas financeiras, já que ela demonstra responsabilidade e disciplina. Ao contrário do aluguel, que não contribui para o fortalecimento do seu crédito, o financiamento de um imóvel ajuda a moldar sua trajetória financeira de maneira positiva. Então, além de adquirir um bem valioso, você está investindo em uma futura independência financeira, sem estar atrelado a condições de crédito desfavoráveis. Agora que vimos como a compra de um imóvel pode impactar positivamente sua vida financeira, é hora de falar sobre a eliminação de despesas comuns que você enfrenta todo mês ao pagar aluguel. 6. Eliminação de despesas comuns. Você já parou para pensar nas várias despesas extras que surgem quando você mora de aluguel? Além do valor do aluguel em si, existem custos que são muitas vezes invisíveis, mas que se acumulam ao longo do tempo. Por exemplo, taxas de administração, aumento do IPTU, manutenção e reformas que, em muitas vezes, não são cobertas pelo proprietário. E o que acontece se você precisar fazer algum reparo? Em um imóvel proprietário, você tem que esperar que o proprietário tome a iniciativa de renovação de qualquer dano ou, o pior, fica responsável por isso, dependendo do tipo de contrato. Já você imaginou que arcar com o custo de quebra um vazamento ou de trocar um eletrodoméstico quebrado em uma casa alugada? Essa é uma realidade para muitas pessoas, que acabam pagando por despesas que não são suas. Com a própria casa, esses custos se tornam previsíveis e controláveis. A manutenção é de sua responsabilidade, mas você pode planejar e, ao contrário do aluguel, as melhorias que você fizer no imóvel podem agregar valor à sua propriedade. Ao invés de gastar dinheiro em reparos temporários, você está investindo em um bem que vai te beneficiar no futuro. Outro ponto é a liberdade de ter controle total sobre o IPTU e outras taxas.
No aluguel, você tem que aceitar os aumentos que são impostos, embora não seja imóvel próprio. Embora o valor do imposto possa ser fixo ou variado, você tem um controle total sobre sua propriedade e pode planejar esses custos de maneira mais eficiente. Portanto, ao parar de pagar o aluguel, você elimina uma série de despesas extras que não te trazem nenhum retorno real. Isso dá uma maior liberdade para organizar suas finanças de maneira mais inteligente, sem pressão de custos inesperados. Agora que estamos falando sobre o controle financeiro, vamos pensar sobre como isso pode gerar uma independência financeira no futuro, algo que todo mundo sonha. 7. Independência. A verdadeira independência financeira começa no momento em que você deixa de ser refém de custos mensais que não têm retorno algum. Quando você paga o aluguel, você está basicamente entregando uma parte significativa do seu salário todo mês, sem nunca ver esse dinheiro voltar para você. Isso cria uma sensação de dependência constante, onde, a cada mês, você depende do seu salário para cobrir aquela despesa que nunca vai te trazer um retorno tangível. Agora, imagine se você não tivesse mais essa despesa mensal com o aluguel. O que aconteceria com sua vida financeira? Você teria mais liberdade para investir, para poupar e até para se dedicar a projetos pessoais que antes evitavam distâncias devido às limitações financeiras. Ao adquirir um imóvel, você não apenas elimina uma despesa, mas também conquista algo que, com o tempo, vai gerar mais autonomia para suas escolhas financeiras. Com a própria casa, você tem a chance de construir riqueza de forma constante. Mesmo que o valor do imóvel não aumente a uma taxa explosiva, ele vai te proporcionar algo que o aluguel nunca vai oferecer: tranquilidade financeira. A sensação de saber que você não está mais à mercê das flutuações do mercado imobiliário, ou de um proprietário que decide aumentar o preço do aluguel a qualquer momento, é indescritível. Esse controle sobre sua casa e suas finanças cria uma base para sua independência. Com isso, você pode focar no que realmente importa para o seu futuro financeiro, sem o peso de um aluguel mensal que nunca vai deixar de existir. Agora, já que falamos sobre liberdade e independência financeira, vamos explorar como a redução de despesas com longo prazo pode ser um grande benefício da própria casa, especialmente quando você pensa em aposentadoria. 8. Redução de despesas a longo prazo. Quando você opta por parar de pagar aluguel e começa a pagar a parcela do financiamento de um imóvel, a longo prazo, isso pode representar uma redução significativa em suas despesas. Sabe por quê? Porque, com o tempo, os pagamentos do financiamento vão contribuir e você começa a pagar menos juros sobre a dívida, até que um dia, o imóvel será seu integralmente, sem nenhuma cobrança adicional. Imagine só, depois de alguns anos de parcelamento, você não terá mais aquele valor fixo saindo do seu bolso todo mês para o pagamento do aluguel. Em vez disso, você terá investido em algo que, ao longo do tempo, se tornará um bem livre de dívidas. Esse é um dos maiores benefícios de adquirir a casa própria. No futuro, você terá uma despesa mensal muito menor ou até mesmo, nenhuma despesa se você desistir do financiamento antecipadamente. Além disso, ao comprar um imóvel, você tem a chance de planejar uma previdência pessoal. Você sabia que muitas pessoas compram imóveis pensando em uma aposentadoria mais tranquila? Isso porque, ao final do financiamento, você tem um imóvel que pode gerar renda extra caso precise alugá-lo, ou, até mesmo, vender se surgir alguma necessidade urgente. A casa própria, ao contrário do mês, tem um impacto positivo em sua vida financeira, permitindo que você utilize uma propriedade de maneira inteligente e vantajosa. Portanto, com o tempo, o financiamento do imóvel começa a se transformar de um gasto fixo em um ativo que, ao longo dos anos, não só reduz suas despesas como também traz estabilidade financeira para o futuro. E isso te dá a chance de focar em outros aspectos da sua vida financeira, como investimentos, viagens, educação e muito mais. Agora, com o controle das suas despesas a longo prazo, é hora de explorar a questão do legado e da herança. Afinal, quando você compra um imóvel, você está construindo algo que pode ser passado para as próximas gerações. Se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like para ter mais dicas de economia e prosperidade financeira. 9. Legado e herança. Agora, pense em algo que vai além de sua vida: a possibilidade de deixar um legado. Quando você compra um imóvel, não está apenas construindo seu futuro, mas também criando um patrimônio que pode ser transferido para seus filhos, netos ou qualquer pessoa de sua escolha. Isso é algo que o aluguel nunca pode oferecer. O imóvel é algo concreto, algo que pode ser tocado e vivido por gerações. Ele tem um valor que pode ser transferido, seja por meio de uma venda, ou melhor ainda, pela herança. Quando você decide adquirir a casa própria, está oferecendo a seus entes queridos algo duradouro, algo que traz estabilidade e segurança no futuro, sem depender do mercado de aluguéis ou da vontade de um proprietário.
Esse tipo de legado vai além de valores monetários. Ele representa a segurança familiar, a tranquilidade de saber que, mesmo quando não estiver mais aqui, você deixou para sua família uma base sólida, um lugar onde eles podem morar, crescer e construir suas próprias histórias. Isso é um patrimônio real, não apenas em termos financeiros, mas também emocionais. O aluguel, por mais que você pague durante anos, nunca vai proporcionar essa sensação de deixar algo para as próximas gerações. A casa própria se torna um símbolo de estabilidade, e é esse símbolo que você pode deixar de herança, algo que trará impacto por muito tempo depois de você. Agora que falamos sobre o legado que a casa própria proporciona, vamos refletir sobre a segurança emocional que ela traz para você e para sua família. 10. Segurança emocional e bem-estar. Agora, vamos falar de algo que vai além das finanças e dos números. A segurança emocional. Quando você mora em um imóvel alugado, uma das maiores fontes de estresse é a incerteza. A cada renovação de contrato, você fica com a sensação de que sua casa, o lugar onde você cria suas memórias, pode ser tomado de você. Isso gera uma insegurança constante, e essa insegurança, por mais que você tente ignorar, impacta profundamente o seu bem-estar emocional. Por outro lado, a casa própria proporciona uma sensação de estabilidade emocional. Saber que você tem um lugar onde pode se enraizar, criar um ambiente que te acolhe e que é permanentemente seu, cria uma sensação de paz interior. Sua casa se torna o seu refúgio, um espaço onde você pode relaxar, ser você mesmo, sem a pressão constante de pensar que, a qualquer momento, poderá ter que sair. A sensação de segurança traz consigo um aumento no bem-estar psicológico. Ao deixar para trás a insegurança do aluguel, você começa a sentir que tem o controle sobre sua vida e sobre seu espaço, o que impacta positivamente em sua saúde mental. Você não está mais à mercê das decisões de outra pessoa. Não está mais dependente de um contrato que pode ser renovado ou rescindido. Você tem controle sobre seu lar, e isso traz uma paz imensa para sua mente. Além disso, quando você pensa em família, essa segurança emocional se torna ainda mais evidente. Seus filhos, sua parceira ou parceiro, seus pais, todos aqueles com quem você divide a casa, se beneficiam da estabilidade que vem com a propriedade. Isso cria um ambiente de afeto e aconchego, onde todos podem crescer sem o medo constante de mudanças externas. Com a casa própria, você tem a oportunidade de criar um ambiente de segurança emocional não só para você, mas para todos que convivem com você. Isso te permite viver com mais calma e confiança, sabendo que sua casa é um lugar onde você pode se sentir verdadeiramente em casa, sem nenhuma preocupação com o futuro. Agora, depois de discutir todos os benefícios da casa própria, é hora de refletirmos sobre como a liberdade e a tranquilidade que ela oferece afetam a vida de todos. Vamos recapitular os motivos pelos quais adquirir um imóvel é uma das melhores decisões que você pode tomar. Você viu os inúmeros benefícios que a casa própria pode trazer para a sua vida. Cada motivo apresentado tem um impacto direto no seu presente, principalmente, no seu futuro. Desde a segurança e estabilidade, que te protegem de incertezas constantes, até a independência financeira, que coloca você no controle das suas finanças, o poder de escolher pagar para ter algo seu, e não simplesmente para manter um contrato de aluguel. E, como falamos, a construção de crédito e a elaboração de um legado, algo tão valioso que você pode deixar para as próximas gerações, é outra razão para pensar no futuro com confiança e tranquilidade. A redução de despesas a longo prazo, a possibilidade de pagar um valor fixo que se transforma em patrimônio e o impacto positivo que isso tem sobre sua saúde financeira ao longo dos anos. Sem contar na segurança emocional que a casa própria proporciona, algo tão vital para o nosso bem-estar, mas que muitas vezes é ignorado na correria do dia a dia. Saber que você tem um lugar para chamar de seu, um lugar onde pode criar suas memórias, é um luxo que muitos não se dão conta da importância até que o experimentam. A liberdade que vem com a casa própria não se limita ao financeiro, ela transcende para o emocional, trazendo um impacto profundo em como você encara o futuro. Essa liberdade é algo que o aluguel nunca pode te oferecer, pois a cada mês você está pagando algo que não é seu, sem a garantia de que amanhã você estará no mesmo lugar. Por fim, a compra de um imóvel é muito mais do que uma decisão financeira. Ela representa a chance de construir um futuro, não só para você, mas também para sua família, seus filhos, netos. Você cria um lar, um espaço seguro, onde pode realmente sentir que pertence. E se você está pensando em fazer essa mudança, em dar o passo para a casa própria, considere todos os benefícios que você vai conquistar ao longo do tempo. O controle financeiro, a independência emocional e a estabilidade são apenas alguns dos grandes presentes que a casa própria pode oferecer. Tem um vídeo no canal sobre 10 motivos para não comprar a casa própria. Veja ele e tire suas conclusões.